Bom dia, igreja amada, igreja santa do Senhor, a igreja resgatada, redimida, salva, criada pelo Deus Altíssimo. A igreja em que o Senhor cobre com seu manto sagrado e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é o maior benefício de que nós possamos esperar do nosso Deus, que Ele nos resgatou do mundo das trevas e nos colocou em lugares altos e sublimes, assentados juntamente com Cristo Jesus, para a glória dEle. Somos dEle, propriedade exclusiva dEle, duplamente dEle, na criação e na redenção. Você é propriedade exclusiva de Deus, e a esse Deus do sobrenatural, que não permite que ninguém lhe cause dano, um aplauso a Ele, toda a glória, todo o louvor, toda a glória. Amém? O tema do nosso culto hoje é luzeiros na escuridão. Eu não sei se você está conseguindo ver daí que isso aqui é um farol com as luzes por todos os lados. Então, em Êxodo 25, de 31 ao 40, diz: farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices em formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices em formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices em formato de flor de amêndoa, com botão e flor. No botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará como um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e os seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Senhor Jesus, te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por este momento de comunhão santa, ó Deus, que o Senhor tem preparado de antemão para aqueles, Senhor, que o Senhor criou e reconciliou juntamente contigo, Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Dai-nos, Senhor Deus, a revelação da tua palavra, o entendimento daquilo que nós temos que praticar no nosso dia a dia, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, amém e amém. No tabernáculo havia um candelabro que representa a igreja. Então esse candelabro que fala somos nós, a igreja. Nós existimos para refletir a luz de Cristo no mundo. Precisamos entender que a luz que brilha em nós e através de nós não procede de nós, procede do azeite, que mantém o fogo aceso
e que precisa de pavios de estopa limpos, que precisa de azeite puro. Primeiro, como entender? Como entender? Essa luz não procede de nós. Não temos luz própria, nem produzimos fogo. É triste quando o pavio de estopa, deixa eu te falar, esse pavio que a Bíblia fala, somos nós, esse pavio de estopa. Então é triste quando o pavio de estopa imagina que é fonte de luz. Sem azeite, o pavio fica chamuscado. A luz que produz logo se apaga e nada produz senão fumaceira e carvão. Não é o pavio que queima, mas é o azeite que o satura. Então o pavio que pensa ser alguma coisa e acha que pode produzir essa luz que não é sua, ele está muito errado em pensar em levantar o seu nariz e achar que é alguma coisa. Aquela história de Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Já honrou, o que mais que tu quer? Não é? O que mais que nós queremos? Pois fomos escolhidos nele desde antes a fundação do mundo, para o louvor da sua glória, para termos a honra de honrá-lo. Então, que honra que a igreja contemporânea hoje quer? Se nós temos o privilégio, a honra de honrá-lo, com os nossos lábios, com a nossa vida, com a nossa caminhada, com o nosso agir. Olha, precisamos sempre ser lapidados pelo Espírito para fazer a vontade de Deus, para ter estopa limpa, para que esse azeite sature a estopa e ali é acesa a luz do Espírito Santo. Precisamos ter aprendizado. A igreja hoje, mais do que nunca, tem que viver a palavra. Por quê? Fomos gerados pela palavra. Para quê? Para ser como primícias de toda a sua criação. E isso é lindo e maravilhoso demais, e é um grande mistério em Deus com a tua igreja, e o amor que Ele tem pela tua vida, e que você não tem o direito de pecar. Logo, quando você ouve a palavra da pregação, você já não é inocente quando pratica os seus erros, pensando que é alguma coisa, achando que Deus é o empregado que tem que te honrar por coisas perecíveis da terra. A todos que entenderam esse evangelho, o evangelho da salvação, já entenderam que honrar a Deus é um grande privilégio e que as bênçãos nos seguem, e quando a gente menos espera, acontece. Não precisamos inventar coisas, maquinar situações, querer tirar vantagem das pessoas, sair pedindo dinheiro emprestado. Não precisamos disso, porque o Deus Todo-Poderoso, quando a estopa está limpa, ela produz, o azeite do Espírito Santo vai lá, satura a estopa e é acesa a luz do Espírito Santo. Se é difícil viver dessa forma, temos que fazer um esforço. Então a luz procede do azeite, e o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Só brilhamos por meio dele.
Ele nos transforma na imagem de Cristo e nos faz refletir a sua luz. É assim que um simples bom dia transforma a vida de uma pessoa que está mal-humorada, sem esperança, irradia aquela pessoa e ela se alegra. Vai entender que um bom dia saiu com azeite. E tudo. Você poderia me dar um abraço, minha filha? Ganhei meu dia. Estou salvo. Há esperança na minha vida. Um abraço muda qualquer coisa. Então só brilhamos por meio dele. Ele nos transforma na imagem de Cristo e nos faz refletir a sua luz. Você reflete a luz, não vive maquinando, inventando coisas. Quando o pavio imagina que pode produzir fogo sem o azeite, inevitavelmente se torna, sabe o que? Carvão, que nada mais serve senão para sujar e poluir o ambiente. Porque você imagina que você, sem Jesus, sem o Espírito Santo, pode produzir alguma luz. Você vai produzir somente ao seu redor, na sua convivência, no meio dos seus e no meio dos de fora, sujeira e poluição do ambiente com a tua vida. Então 3, esse azeite mantém o fogo aceso. Deus, a palavra dele diz que ele é fogo e sua palavra é fogo. Ele faz de seus ministros o quê? Labaredas de fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito foi derramado em línguas como de fogo. Então, o que quer dizer isso? Que quando você abre a sua boca, comece a falar, então o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida como línguas de fogo. É porque já não vai ser mais você que vai falar, vai ser o próprio Espírito. Esse fogo não pode apagar no altar da nossa vida. O fervor jamais pode extinguir-se do nosso coração. Então nós precisamos ser pavios de estopa limpos. Precisamos ser limpos para brilharmos com intensidade até o final. É por isso que a gente vem toda semana, todo domingo, aqui para aprender mais da palavra dele, para ser o quê? Limpos, periodicamente limpos para louvor da glória de Deus, para que os pavios da estopa estejam limpos, para receber azeite, para brilhar, para conformar os que estão lá fora, para trazer para Jesus, para a luz de Cristo. O seu pavio tem que estar limpo. E é isso que nós fazemos todo domingo. Todo domingo nós nos reunimos em Santa Assembleia, solenemente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dando testemunho, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Amados, isso é igreja. E você acha que as portas do inferno não vão tentar contra a tua vida? Vão, todos os dias, mas as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, porque o manual da vida está aqui. Esse manual nos traz vida com segurança. E às vezes, olha, a palavra de Deus diz assim, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então, às vezes você arruma aí um grupo de amigos no trabalho, onde for, né, na vizinhança, e que começa a falar de forma diferente, que dá um sentido bom. Mas veja lá no manual se isso procede. Se no manual da vida, que é a Bíblia Sagrada,
estiver ali, não se associe com os incrédulos, pois eles não têm nada para te oferecer, a não ser te puxar para a derrota. Educadamente, saia dessa situação. Porque Deus vai falar para você, vai ali com o carimbo dele, aprovado. Aprovada. Entendam isso, amados. Vida cristã é algo muito sério. Então, periodicamente, nós temos que estar limpos. E se as pontas carbonizadas não forem removidas, produziremos fumaceira tóxica. Precisamos ser purificados de nos desvencilhar daquelas borras de carvão que vão se instalando em nossa vida, tirando de nós o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual. E o que são essas borras de carvão? São as mentiras criadas pela própria mente humana. São o que mais? Raiva, rancor, ódio, raiz de amargura, ressentimento. Amados, borra de carvão no coração, ele tira o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual. Vamos tratar disso com seriedade, porque nossa vida, ela tem que crescer como um edifício, porque é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que habita em nós. Precisamos de azeite puro. Não podemos substituir a ação do Espírito por aparência enganosa, por representação, uma imitação humana. Eu sou crente em Jesus Cristo. Não, meu amado. Deus te dará a vitória. Quem disse? Quem disse? Não, e vai nessa tua força. Nossa! Deus te dará a vitória. O cara todo errado, e tá lá o rapazinho ou a mocinha com a Bíblia na mão, que diz que é crente, com o pavio dela todo sujo, cheio de borra de carvão, achando que pode profetizar na vida de alguém, um cego guiando outro cego. Cuidemos da nossa vida espiritual, porque Deus nos chamou a um santo temor. E que ainda que você exorte uma pessoa, então, aquela exortação é certa, então você agradou a Deus. Se a pessoa quiser ouvir, salvou um pecador do fogo estranho. Amém. Se não quiser, amém também. Mas não maquine, sabe? Não fica com imitação de crente, profetizando na vida de um homem, todo errado. É como eu vi um padre na internet que ele falou: vocês vêm aqui com o corpo de um homem que adulterou a vida inteira, que bebeu a vida inteira, que foi mal para a sua família, e vocês querem que eu celebre na vida espiritual desse homem, que Deus o receba lá? Eu não faço isso. Muito bem para esse padre, parabéns para ele, porque é exatamente isso. Quer dizer que durante a vida peca, pinta e borda, aí depois quer ir para o céu? No céu não vai entrar, irmãos. Então você pode se analisar aí, fazer aí um estudo de você mesmo e ver aonde você está errando, pecando, caindo nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sua fala, porque periodicamente nós estamos aqui estudando a palavra para que Cristo cresça em nós. E Jesus, olha, Cristo cresça e nós, olha, só vamos diminuindo a ponto de alguém falar: me dá um abraço, eu quero estar perto de você.
Eu gosto de ouvir você falar. Alguém falou isso para mim. Eu entrei na sala daquela pessoa e ele falou para mim: sabe de uma coisa? Eu adoro conversar com a senhora. Será por quê? Porque eu sou linda, loira e de olhos azuis? Não. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? É por conta do Espírito Santo que há em mim, que há em nós. E a pessoa vai ali confiando e vai conversando, e lá pelas tantas sai alegre, feliz e contente. A estopa, o pavio da estopa tem que estar limpo. Por isso que ali você consegue voltar pro 38 aí. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Deus já estava dizendo, tem que cortar os pavios. Olha lá, tem tesoura para cortar, pode voltar. Tem tesoura para cortar os pavios sujos, para ele poder ficar limpo, para receber o Espírito Santo. Então nós temos que cortar o que? A carnalidade. A sem vergonhice de dizer que é cristão e sujar o nome de Jesus e profanar o Evangelho de Deus com carnalidade. Essas tesouras têm que estar em nossas mãos para a gente cortar. Não, isso aqui não agrada o Senhor. Mas aquela pessoa tem que ouvir o que eu tenho para dizer, porque senão não tem que ouvir nada. Escutem bem. Se essa pessoa estiver ouvindo a pregação da verdade e ali ela não se alinhar no que a palavra da verdade diz, problema é dela, porque ela não será mais inocente, não entrará no reino da glória. Não entrará no reino da glória, porque existe uma tesoura, e essa tesoura é a palavra. Bom, eu estou pecando, Senhor, em mim já está se levantando uma ira, assim a minha vontade é ir lá e pegar o rosto daquele camarada e passar lá, ó, no muro salpiscado. Ele merece isso. Queridos, o nosso Deus, o próprio Deus, pedirá conta a essa pessoa que tanto lhe causa dano. Porque quem te justifica é o próprio Deus. Você só tem que estar com teu pavio limpo, para receber dos céus um maná precioso e ser crente verdadeiro, andando. Olha, Pedro, quando ele andou sobre as águas, foi um momento de triunfo na vida de Pedro. Jesus só falou, vem. Mas no momento que ele olhou para as imperfeições desse mundo, pela tempestade, por aquilo que ele temia, ele afundou. Então não afunde, porque precisamos de azeite puro para viver como cristãos nessa terra. Não podemos substituir a ação do Espírito por aparência enganosa, de representação, de imitação humana. Usar azeite falso, manipulado pela artimanha humana, é produzir uma fumaceira funesca, sombria, em vez de aspergir a luz de Cristo. Mais do que insensatez, é consumada a rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. Quando você usa de artimanhas humanas, dizendo que você é santo, e por baixo dessa carcaça não tem nada de santo, isso é mais que rebeldia contra o Deus vivo. Se as suas ações são pecaminosas,
Porque você tem que ter cuidado, porque o altar é santo, e o momento que você pisa no altar, entra, por isso que o Senhor diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está entrando é santo. Santo. Vai queimar, vai ser destruído. Tentar substituir a obra do Espírito Santo pelas imitações humanas. É por isso que nós aprendemos a palavra. Não saímos inventando coisinhas. Eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que eu te digo. Não, eis que eu te digo, viva na minha palavra. É isso aqui. Não existe outro caminho. Não existe. E que jamais esqueçamos que somos apenas um pavio de estopa. Nossa vocação é aspergir a luz de Cristo. Além de luzeiro neste mundo, nós somos também a morada de Deus. Veja bem, quanto mais lhe é dado, mais é exigido. Então, além de luzeiros neste mundo, nós somos a morada do Deus Altíssimo. Êxodo 25:8 diz assim: faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Ele está habitando entre nós. Ele está em nós. Deus habitava no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Agora, nosso corpo, deixa eu te falar o que é o nosso corpo, só para você ter ideia da responsabilidade que você tem para não destruir esse santuário. O nosso corpo é o santo dos santos, então você não pode usar de qualquer maneira. O lugar onde o Espírito Santo habita. Somos morada de Deus. O nosso corpo, ele é sagrado, ele é membro de Cristo, é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Não nos pertence, foi comprado por um alto preço e é onde devemos glorificar a Deus. Então vamos ver isso. Próximo ali. Nosso corpo é o que? Sagrado. 1 Coríntios 3,17 diz: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, embora frágil e mortal, nosso corpo, ele é a habitação do Espírito. É sagrado, porque aquele que é santo nele habita. Profanar o corpo, portanto, é desonrá-lo. Próximo. 2. Nosso corpo é membro de Cristo. 1 Coríntios 6,15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Sendo membro de Cristo, não podemos fazer do nosso corpo membro de meretriz. Ele não está a serviço do pecado. Veja bem, você não pode estar a serviço do pecado. Não existe para atender às seduções do mundo. Deixa eu explicar que essa sedução não é só sexual não, tá? São todos os tipos de sedução do mundo. Ele é membro de Cristo e está a serviço dele. Próximo. Ele é o santo dos santos. Não é maravilhoso? Teu corpo é um santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Pensa você que todos os dias na tua vida, quando você acordar, você fala: nossa, eu sou o santuário de Deus, morada do Deus Altíssimo, o santo dos santos, aonde a glória de Deus assiste. Pensa,
que suas artimanhas humanas, o que você pode fazer com este santuário, destruí-lo, profaná-lo, se rebeliar contra o Deus vivo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em nós? O santuário onde o Espírito de Deus habita é o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. A arca era um símbolo de Cristo, e Cristo está em nós. Ele habita em nosso coração. Então, deixa eu lhe falar que Ele tem as chaves da nossa vida. Não adianta pular de um pé só, não adianta as artimanhas, não adianta eu quero vencer, eu quero ser honrado. Quer? Estude, se qualifique e trabalhe. Porque se não houver santificação, você não verá o Senhor, nunca. Próximo. Nosso corpo não nos pertence. 1 Coríntios 6,19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Da parte de Deus recebemos esse santuário. Não pertencemos mais a nós mesmos, somos propriedade exclusiva de Deus. Não podemos mais usar o corpo para a impureza, profaná-lo com imoralidades, rendermos-nos aos vícios, nem destruí-los com práticas invasivas e perniciosas, subjugando-o à escravidão do pecado. Por quê? Próximo. Porque foi comprado por alto preço. 1 Coríntios 6,20a diz: pois foste comprados por alto preço. E isso não diz nada para você? Nosso corpo é de Deus, porque Ele o criou e o comprou por alto preço. O sangue do seu Filho. Fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Ele nos comprou não com coisas perecíveis, como ouro ou prata. Não é isso o qual a maioria vive correndo atrás. Ele nos comprou pelo seu sangue. Mas com o sangue precioso de Jesus, somos de Deus. Somos de Deus, igreja. Duplamente dele. Ele tem direito sobre nós, tanto de criação, pois ele te criou, como de redenção, porque ele deu a sua vida para te resgatar. Próximo, para terminar. É nesse corpo onde devemos glorificar a Deus. 1 Coríntios 6,20b diz: portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Em vez de unir o corpo à impureza para profaná-lo ou destruí-lo, capitulando-vos aos vícios degradantes, devemos glorificar a Deus nele, no nosso corpo, vivendo de forma justa, sensata e piedosa. Ele nos fez morada dele. Você é a morada do Deus Altíssimo. Você foi separado para ser santo. Vigia a tua boca, vigie seus pensamentos. Pensamento é uma coisa que é difícil de se controlar, mas é um exercício. Vigie a tua caminhada, vigie com quem você se associa, tanto para um relacionamento quanto para a amizade. Vigia, irmão, porque você não quer ficar rastejando sobre a terra como uma serpente, porque o Senhor falou para Caim assim: ó, o pecado bate à tua porta. Então cabe a você dominá-lo.
Caim não dominou. Caim não dominou. Então, vivendo de forma justa, sensata e piedosa, Ele nos fez morada dele, santuário do Deus Altíssimo. Assim, você e eu somos convocados, sendo luzeiros na escuridão deste mundo, morada do Deus Altíssimo. E a nossa vocação é aspergir, borrifar os benefícios desta luz. Como vou borrifar? Com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra, com gentileza. Assim, com louvor nos seus lábios. Dessa forma. Então, Ele nos convocou para borrifar os benefícios desta luz. A luz de Cristo, por onde passarmos. Amém? Amém? Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, como o Senhor tem nos chamado a produzir uma vida sensata, piedosa e justa, para alcançar outros, para que outros, Senhor, alcance outros, e esses outros possam, Pai, trilhar o mesmo caminho, que é o caminho da salvação. Queremos ser exemplo de Cristo na terra e precisamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos guie constantemente e continue nos ensinando todos os dias, para que possamos ter uma vida, Senhor, sem fogo estranho, mas com o fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Guarda a nossa vida, Senhor, a vida da nossa família, os nossos lares, o local onde moramos. Pai, sejam protegidos, Senhor, pelas suas hostes celestiais, os seus anjos labaredas de fogo, ministrando em todo o tempo, Senhor, aonde nós moramos, Senhor, colocando a tua mão poderosa, Paizinho amado, nos nossos lares, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, na família dos nossos filhos, nos nossos netos, Senhor. Pai, que eles sempre vejam em nós uma vida piedosa, santa e justa, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Levante a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam com todos nós. E a igreja que é luzeiro neste mundo diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome.